Beleza, galera? Então vamos para o nosso resumo do relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, né? Então, dentro aí do nosso curso de contabilidade pública, curso extensivo, curso regular, é uma aula que a gente disponibiliza em PDF, tópicos, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, parte 1. Beleza? Então, vem comigo aqui na tela. Então, resumindo aí esses tópicos. Primeiro tópico aí, né, galerinha, que nós estudamos foi sobre o relatório resumido de execução orçamentária, né, que a gente chama aqui de RREL, né? O RREL, ele é exigido, então, ele é previsto, né, pela Constituição Federal de 88, nós estudamos isso aí, e ele estabelece lá em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. E aqui, né, galera, dois detalhes importantíssimos, na verdade. O primeiro, que ele é bimestral, lembre-se, 2 R's, relatório resumido, 2 R's, bimestral. Né? E outro, que já foi explorado em prova, é o seguinte: ele não é uma inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim já havia previsão desde 88 na Constituição Federal, e a LRF apenas estabelece aí o detalhamento, né? Composição, abrangência, enfim, né? Tudo que a gente vai ver aqui no resumão. Preste atenção, relatório resumido, né? Ele é bimestral e não é inovação da LR, pois já estava previsto desde 88 pela Constituição Federal. Relatório resumido de execução orçamentária, seus demonstrativos. Então, a questão da abrangência, né? Abrangerão todos os órgãos da administração direta e indireta de todos os poderes executivo, legislativo e judiciário, constituído pelas autarquias, fundações, fundos especiais, né? Essas fundações tanto de direito privado como de direito público, e as empresas públicas e sociedades economistas que recebam recurso do orçamento fiscal da Seguridade Social, ou seja, as empresas estatais dependentes, inclusive sob a forma de subvenções, para pagamento de pessoal de custeio em geral, de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação societária. Então, essa é a abrangência aí do relatório resumido de execução orçamentária. Depois nós estudamos a composição. Lembre, relatório resumido de execução orçamentária está relacionado a quê? Informações de natureza orçamentária, receitas e despesas. Então, balanço orçamentário, talvez seja a principal demonstração. Demonstrativo de execução das despesas por função e subfunção, saúde, educação, defesa, transporte, enfim, né? Lá aquela classificação da despesa prevista na portaria 42, né? De 99. Demonstrativo da receita corrente líquida, receitas e despesas previdenciárias, resultado nominal, resultado primário, restos a pagar, demonstrativos de receita e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, demonstrativos da receita e despesas com ações e serviços públicos de saúde, demonstrativo simplificado do relatório resumido de execução orçamentária, né? Demonstrativo simplificado aí, conforme previsto lá no artigo 48 da LRF. Também deverão ser elaborados e publicados até 30 dias após o encerramento do último bimestre. Então, nós temos aqui, galera, todos os bimestres, terminou 30 dias, fechou o bimestre, 30 dias, Poder Executivo publica o relatório resumido de execução orçamentária. Só que no último bimestre nós temos uns demonstrativos extras. Então, além dos 10 anteriores, né, que nós vimos aí, nós temos mais alguns demonstrativos extras. Quais são esses demonstrativos? Receitas e operações de crédito e despesas de capital, projeção atuarial do regime de previdência, receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos e demonstrativo das PPPs, parcerias públicos-privadas, tá bom? Esses somente estão no último bimestre. Em todos os demonstrativos será permitido o desdobramento de informações aqui para fins, né, de melhor transparência. Beleza? Então, basicamente é isso que você precisa saber de RGF. Belezinha? A grande sacada aqui, galera, é que você vai perceber aí ao resolver questões, né? Nós vimos no nosso curso algumas, nos vídeos algumas e no PDF diversas questões. É o seguinte, boa parte das questões fazem um troca, né? Características, demonstrativos, composição do RGF com composição do RREL, né? Do Relatório Resumido de Execução Orçamentária. E é justamente saber essa diferença que vai te permitir aí acertar a grande maioria das questões de provas, né, relacionadas a esses dois demonstrativos fiscais, tá bom? Então, relatório resumido de execução orçamentária,
acabamos aí de revisar e agora vamos revisar então o relatório de gestão fiscal, o nosso glorioso RGF. Ele evidencia então se os poderes ou órgãos estão dentro dos limites. Falei várias vezes sobre essa palavrinha aqui, né? E você não vai se esquecer. Falou em limites, você vai raciocinar com o RGF, né? Limites. Quais limites? Todos aqueles limites previstos na LRF. Despesa com pessoal, dívida consolidada imobiliária, de concessão de garantia de operações de crédito. E indica ainda as medidas corretivas, caso esses limites, né, eles tenham sido ultrapassados, tá bom? Qual o objetivo com isso, galera? Ao evidenciar todos esses limites e medidas corretivas. Obviamente, dá transparência à gestão fiscal do titular do poder ou órgão realizada no período, principalmente por meio dessa verificação do cumprimento dos limites. Quem está obrigado a emitir relatório de gestão fiscal? Todos os entes, né? União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Compreendidos na esfera federal, aí é uma gama, né? Então essa é a grande diferença. Enquanto o relatório resumido de execução orçamentária, digamos assim, a gente pode falar que ele é mais estratégico, mais global, todos os órgãos aí, eles mandam suas informações, o Poder Executivo consolida, elabora e publica, tá bom? Já o RGF é uma galera, né, que elabora. Então todos os órgãos aí previstos lá no artigo 20, parágrafo 2º da LRF, né? Então nós temos aí centenas de RGFs, né, considerando o contexto do nosso país como um todo. Então, vamos lá. Na esfera federal, engloba aí o Poder Legislativo, incluindo o TCU, Poder Judiciário, TJDF, Poder Executivo, Ministério Público da União, incluindo o Ministério Público do Distrito Federal. Na esfera distrital, o Poder Legislativo, incluindo o TCDF, e o Poder Executivo. Na esfera estadual, o Poder Legislativo, incluindo o TCE, né, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Ministério Público Estadual. E na esfera municipal, o Poder Legislativo, incluído o TCM, quando houver, e o Poder Executivo. Então veja que é realmente uma gama gigantesca de órgãos, né, que devem elaborar o RGF. Pô, aqui eu acabei copiando, mas não tem problema. O RGF será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos, sendo assinados pelos seguintes responsáveis, tá bom? Então ele vai ser emitido pelos titulares, né, dos poderes ou dos órgãos, né, conforme o caso. E ele vai ser assinado, então, no Poder Executivo pelo chefe do Poder Executivo. Então vamos lá, RGF da União, né, Poder Executivo aí na União, vai ser assinado pelo chefe do Poder Executivo, o Presidente da República, nesse caso. E, além disso, vai ser assinado, na sequência, né, será assinado também pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno. Então, nesse exemplo aqui, o ministro lá da Transparência e Controladoria Geral da União, na qualidade de controle interno do Poder Executivo Federal, irá assinar também o RGF, né, lá do Poder Executivo Federal, tá bom? Só um exemplo. Poder Legislativo, presidente e demais membros da mesa diretora, o órgão decisório equivalente. Poder Judiciário, presidente do tribunal, demais membros do Conselho de Administração, órgão decisório equivalente. Ministério Público, chefe do Ministério Público da União e dos Estados. Além dessas autoridades aí previstas na LRF, né? Responsável pela administração financeira e pelo controle interno. O RGF dos poderes e órgãos abrange a administração direta, mesma ideia lá que nós vimos anteriormente do relatório resumido de execução orçamentária. Administração direta, autarquias, fundações, tanto de direito público como privado, fundos, as empresas estatais dependentes. Ainda, né, abrange os consórcios públicos. Por quê? Porque eles integram a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. E aqui talvez seja o principal ponto, né, que você jamais pode ir para uma prova, saber que o relatório de gestão fiscal, ele é publicado até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre. Então tem duas sacadas aqui que nós vimos, né? RG fiscal, né? Faz um trocadilho aqui, ou F, né? Para quem manja aí do inglês, for é igual a 4, que é igual a quadri. Então você não vai mais se esquecer lá na hora da prova. Então o relatório de gestão fiscal, publicados até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre. Essa é a regra. Por que a regra, professor? Porque tem uma exceção. A LRF concede a opção aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes que seja semestralmente essa publicação. Regra quadrimestral, municípios, população inferior a 50 mil habitantes, o RGF pode, né, ser divulgado semestralmente. Tá
tá bom? Destaca-se que o descumprimento desse prazo sujeita ao impedimento de receber transferências voluntárias, contratar operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Composição, galera, do RGF. Então, limites que trata a LRF dos montantes da despesa total com pessoal, evidenciando ativos e inativos pensionistas, dívida consolidada, concessão de garantias e contragarantias e operações de crédito. No último quadrimestre, o RGF deverá conter também os seguintes demonstrativos: do montante da disponibilidade de caixa. Então, mesma ideia, galera. Assim como o relatório resumido de execução orçamentária, no último bimestre ele engloba mais demonstrativos, aqui o RGF também engloba outros demonstrativos, tá bom? Quais são esses? Disponibilidade de caixa, inscrição de restos a pagar, operação de crédito por antecipação da receita, né? Aquele cumprimento, né, das disposições da LRF relacionadas às operações de crédito aro, né, por antecipação da receita orçamentária. Beleza? Essa então é a composição. Tranquilo, galera? Então, siga aí o meu Instagram, @profgilmarpossati, as nossas redes sociais, para mais dicas aí de contabilidade pública. É isso aí, galerinha. Show de bola. Esse, então, é um resumo aí sobre relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Boa parte das questões de prova faz, então, lembrando, esse trocadilho aí. O que é um demonstrativo do relatório resumido de execução orçamentária, um demonstrativo previsto pelo RGF, e a grande sacada são essas palavras-chave aí. Falou em limites, você vai relacionar com o relatório de gestão fiscal, tá bom? Lembrando, RGF quadrimestral, nunca é demais lembrar, e o relatório resumido de execução orçamentária, 2 R's, bimestral. Sabendo isso aí, galerinha, com o que está aí nesse resumo, veja ele 2, 3 vezes, enfim, resolva questões de prova. Eu tenho certeza que esses tópicos aí, muito explorados, inclusive, nós destacamos nas nossas aulas, em órgãos de controle, justamente porque estão muito relacionados à atividade fim desses órgãos, tribunais de contas, controladorias, né? Então, tenho certeza que você vai realizar aí uma excelente prova, né, relacionada a esses tópicos aí. Beleza? É isso aí, um forte abraço, bons estudos e até o próximo bloco aí de aula para a gente fechar então o nosso estudo aí da contabilidade pública. Beleza? Show!